Gente, muito boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado à Fundação Municipal de Cultura, ao Centro Cultural Urucuia, através da Daniela, e de todos vocês que vieram aqui participar desse nosso encontro. Na verdade, isso tudo aqui que nós vamos fazer é como se fosse uma palestra a respeito da arte sem fronteira, a respeito da arte que rompe fronteiras, porque ela pode ser feita por qualquer um, em qualquer momento. E, na verdade, nós estamos aqui com algumas pessoas que têm algumas limitações, o Márcio, que tem prótese nas duas pernas, o Evaldo, que é deficiente visual, a Kátia, que tem paralisia, e, no entanto, são grandes artistas, estão aqui mostrando a sua arte, e nós, através da arte desses artistas, vamos falar das experiências que nós já vivemos com pessoas com limitações, e a gente percebeu nesses anos todos que limitação está muito mais na cabeça da gente, porque são muito poucas as limitações. As pessoas podem muito mais do que elas imaginam, e nós temos aqui também a Rosane, que está fazendo o trabalho de intérprete de Libras, e a Ingrid, que está ajudando a Kátia, e a Cecília, que é a produtora, está filmando o nosso evento. Então nós vamos falar sobre limitações, sobre superação de barreiras, mas nós vamos falar também cantando, tocando, falando poesia, ou seja, de uma forma lúdica. E vamos também contar com a participação de vocês. Em algum momento nós vamos abrir a conversa para que cada um possa também se manifestar, se desejar, para que isso aqui seja um estímulo para as pessoas que muitas vezes acham que não dão conta, que vai ser difícil, e a gente vê que não é bem assim. Porque cada experiência de cada pessoa que a gente viveu nesses últimos anos, a gente percebe que isso é uma verdadeira viagem. Tudo isso é viagem, é uma viagem imensa, uma viagem para o interior da gente mesmo. É uma viagem interna, porque viajar é preciso. É preciso viajar. Viajar é preciso se soltar. Deixe o porto largar as amarras e navegar. Por a roda rodar pela estrada a girar. Da turbina lançar fora a corda, decolar e voar. Caminhante daqui, caminheiro, vontade e fé, sozinho a escavar no chão, uma trilha pro coração. Primeira viatura de mal se importa, o portal virada de estrada encruzilhada, sem sinal, trilha esmo, busca de si mesmo. Ser real, um abismo de um corpo se joga cego, de um beiral viajar sempre é sempre voltar pra casa. Afinal, viajar sempre é sempre voltar pra casa. Poxa, Viajar é, como diz a letra da música, é voltar para casa, voltar para o interior da gente mesmo. E viajar, muitas vezes, tem uma ligação muito grande com o sentir. Como diz o grande poeta Fernando Pessoa, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.
sentir tudo, e de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são em verdade excessivas, e toda realidade é um excesso, uma violência, uma alucinação extraordinariamente nítida, que vivemos todos em comum com a fúria das almas, o centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas, que são as psíquicas humanas, no seu acordo de sentidos. Quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais personalidade eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente estiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento estiver, viver, sentir, for, mais possuirei a existência total do universo, mais completo serei pelo espaço afora, mais análogo serei a Deus. Seja Ele quem for, porque seja Ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dele há só Ele, e tudo para Ele é pouco. Dentro de mim estão presos e atados ao chão todos os movimentos que compõem o universo, a fúria minuciosa e dos átomos, a fúria de todas as chamas, a raiva de todos os ventos, a espuma furiosa de todos os rios que se precipitam, a chuva com pedras, atiradas de catapultas, de enormes exércitos de anões escondidos no céu. Sou um formidável dinamismo, obrigado ao equilíbrio de estar dentro do meu corpo, de não transbordar da minha alma. Por falar em alma, Luciano, eu gostaria de apresentar nesse momento a Kátia Santana. Kátia está ali pintando um quadro em público, diante do público. Ela faz isso há muitos anos, diante de públicos, os mais diversos, com a maior concentração de artista plástica e com esse olhar, o olho de artista que permite que ela faça um bom quadro dentro daquela linha abstrata que é tão boa também. Então, eu gostaria de pedir, talvez aqui acesse para vocês terem uma ideia dos trabalhos da Kátia, feitos não só em público, mas com outras pessoas. Podem ficar com um cartãozinho para a gente poder ver a questão da superação. Nós tivemos Kátia e Evaldo Nogueira, num projeto chamado Arte Superando Barreiras. Esse é Arte Sem Fronteiras. E viajamos aí por algumas capitais do Brasil, com um bom reconhecimento, e foi uma experiência muito boa para todo mundo que assistiu. Então eu deixo aí o book que foi feito com as imagens dos quadros, para vocês começarem a ver outros, além desse que vai ficar aqui para o Centro Urucuia. Tá? E eu quero entrar num assunto que é, como eu falei, é um bate-papo, é poesia, música, e eu quero contar um caso, uma situação em que eu e Ivana vivenciamos que nos marcou profundamente, porque foi um caso de superação de barreiras que nos deixou absolutamente motivados a trabalhar com qualquer pessoa, seja a dificuldade e limitação que ela tenha. Em 1995 nós fomos chamados para dar uma oficina em Itabira, Festival de Inverno, só para pessoas com deficiência. Eram todos os tipos de pessoas com problemas nas pernas, de audição, de visão e tudo mais. E como era uma oficina grande, eram 6 horas todo dia. E eles optaram em fazer 6 horas para o pessoal não ter que voltar para casa e ficar de almoço, então faziam o lanche lá no próprio local da oficina, ficava 6 horas, a gente ficava trabalhando artes integradas durante semanas. Era extremamente exaustivo. E aí aconteceu que o grupo lá de Itabira, que trabalha com pessoas com limitações, eles conseguiram convidar uma menina, tinha 20 e poucos anos, que não saía de casa porque ela tinha um problema
de fala, né, de problema de articulação. E ela era uma moça nova, bonita, mas na hora que ela abria a boca, os moleques na rua riam, brincavam, e ela então se trancava em casa. E ela falava mais ou menos assim, ó: eu queria falar com... Enfim, vocês imaginam o que ela devia estar sofrendo com essa dificuldade, com essa questão que ela tinha. Conseguiram levar a menina para que ela fosse participar da oficina. Ela foi muito bem aceita pelo grupo, por todos, e trabalhou. Nós resolvemos que no final de tudo a gente iria montar uma pequena encenação, uma peça de teatro, para ser levada no teatro, para toda a cidade assistir, com todas as pessoas que tinham deficiência participando. E combinamos que na hora de agradecer a plateia, cada um iria agradecer da maneira como ele era conhecido na cidade. E então quem tinha cadeira iria ficar na cadeira de rodas, quem tinha muleta iria ficar com muleta, e assim por diante. Combinamos que todos iriam agradecer a plateia da forma como ele era conhecido na cidade. Mas na hora de fazer a peça, cada um fez o seu personagem, todos fizeram muito bem. O teatro estava lotado, tinha a cidade em peso assistindo, foi muito emocionante. E, bom, não sei se eu vou conseguir contar sem chorar, porque é uma coisa que mexe comigo até hoje. E acontece que na hora que terminou, fechou a cortina, aqueles aplausos enormes, abriu uma cortina, o pessoal aplaudiu de pé, e aí eu então comecei a apresentar cada um, falei assim: olha gente, esse aqui é o fulano de tal, ele estava na cadeira de rodas, levantava, dava um alô e tal, sentava, o outro vinha, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que, aquela alegria de apresentar, quando de repente eu e Ivana demos falta da menina, aquela menina com dificuldade de fala. Assim, mas ela não veio para a apresentação aqui no final, para agradecer no final. Eles tinham escolhido a menina, e ela tinha aceitado, entrou com um buquê de flores na mão, na frente da plateia, e foi nos agradecer. É por isso que eu choro, porque não tem jeito. Ela virou e falou assim: eu quero agradecer ao professor Luciano, a professora Ivana, papapá. A plateia ficou em silêncio. Nunca vi tanto respeito na minha vida. A pessoa com a maior dificuldade foi escolhida e aceitou o desafio de falar para uma plateia. E falou com toda dignidade, com todo respeito. E quando terminou foi só aplausos e choro. E eu sou professor de teatro e eu sei como é difícil falar em público. Eu dou aula de oratória. Eu sei como é difícil. Eu sei as dificuldades que as pessoas enfrentam. E essa menina aceitou esse desafio e venceu esse desafio com uma dignidade impressionante. Então, a partir daí, a gente viu que a gente pode muito mais do que a gente imagina. E se você tem dificuldade, pensa que não pode, tem um poeta que chama Geraldo Eustáquio de Souza, que diz que se você acredita que pode, poderá, porque vontade gera energia, e a disposição de fazer é o começo da obra já concluída. A descrença e o desânimo de hoje é o combustível que alimenta o fracasso e a derrota em todas as épocas. Os homens que estão, de uma forma ou de outra, são os mesmos que sempre aí estiveram. E que com todas as suas manobras jamais conseguirão adiar, por muito tempo, a marcha da humanidade rumo a uma vida melhor. A crise que aí se encontra, servindo como justificativa para a inércia de muitos, de uma forma ou de outra sempre esteve presente e nunca foi barreira, porque jamais faltaram caminhos para quem se dispõe a andar. Trabalho é o nome da magia que remove obstáculos. Entusiasmo, a força que torna possível todas as realizações. O que se faz um pouco a cada dia vale mais do que muito feito em um dia só. Paciência e perseverança é o segredo de toda conquista. Os tempos nunca parecerão difíceis quando a gente sabe aonde quer ir e para lá se dirige com fé, amor
e audácia. Se a coragem e a inteligência ditarem as suas ações, se o coração guiar cada um de seus passos, então você pode acreditar que pode. Porque somente o êxito será de fato algo inevitável em sua vida. E você acreditando que pode, poderemos. Porque juntos somos infinitamente mais. Ser um ser inteiro é ouvir o coração. Ser ou não ser, eis a questão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração. Ser ou não ser, eis a questão. Ser um ser inteiro é saber quando, como, pra quê, pra onde, com quem sim e com quem não. É sentir juntos corpo e alma, grupo, cidade, um planeta que cabe na nossa mão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração. Ser ou não ser, eis a questão. Ser inteiro é saber definido e definível, direto e com direção. É saber pensar com sentimento, sentir com pensamento, vontade, fé e paixão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão, já dizia o velho Shakespeare. Ou seja, a gente constantemente está enfrentando desafios de assumir ou não assumir, de tentar ou não tentar. Sempre vale a pena tentar, sempre vale a pena a gente se jogar nas questões, em tudo que se apresenta na nossa vida. E a arte é um meio fantástico de catalisar esse potencial que a gente tem. Quando nós nos jogamos na arte, quando nós criamos arte, nós criamos identificação com as pessoas. A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade, já dizia Picasso. A arte, ela possibilita que as pessoas, através das imagens que são criadas, vivenciem internamente sentimentos, sensações que nós estamos também vivenciando muitas vezes de outras formas. E a gente muitas vezes não sabe o que está provocando nas pessoas, mas a gente sabe que está provocando alguma coisa, e isso é que nos motiva. O Evaldo, quando toca, quando canta alguma música, o Márcio, quando faz uma percussão, a Ivana, quando canta, a Kátia, quando faz um quadro, nem sempre a gente sabe o que vai provocar nas pessoas, mas a gente sabe que vai provocar alguma coisa. E é tão interessante porque a gente provoca através de imagens criadas na nossa cabeça. Essas imagens têm uma força muito grande. Vou fazer uma pequena brincadeira, um exercício com vocês, vocês vão entender o valor das imagens que a gente faz dentro da nossa cabeça. É quase como se fosse até uma terapia, só que eu não vou perguntar nada para ninguém, ninguém tem que falar nada, ninguém tem que dar satisfação de nada. Eu vou só apenas falando, e eu vou fazer perguntas, só que vocês não vão responder falando, só pensando. Depois eu vou dar a chave da brincadeira para vocês entenderem por que vocês pensaram daquele jeito. Eu não vou saber o que é que vocês pensaram, porque vocês não vão falar nada para a gente. Uma viagem interna de cada um. Imagina que você está caminhando por uma estrada. Como é que é essa estrada? Visualiza, mas não conta não. Você já viu uma estrada? Você andando numa estrada. Você está caminhando nessa estrada e de repente você avista um lago. Como é que é o lago? Não responde para mim, só responde aqui. Você entra no lago ou não? Aí você continua caminhando e vê uma chave. Como é que é a chave? Você lê a chave ou não? Continua caminhando pela estrada e vê um pote, um vaso. Como é que é o vaso? Leva o vaso ou não? Continua na estrada e avista uma cachoeira. Como é que é a cachoeira? Entra na cachoeira ou não? Você continua caminhando e vê uma casa. Como é que é a casa? Você entra na casa ou não?
Continua caminhando e vê um muro. Como é que é o muro? Olha do outro lado ou não? Tudo bem. É só isso. Agora nós vamos entender as imagens que vieram na cabeça de vocês. Vocês viram? Eu falei a mesma coisa para todo mundo. A mesma estrada, o lago. Mas cada um viu uma estrada diferente. Provavelmente um viu uma estrada asfaltada, outro viu uma estrada de terra. Eu falei só a estrada. Qual estrada é o que veio na sua cabeça? Então você que vai analisar o que significa, o significado de cada imagem que veio na sua cabeça. A estrada tem uma relação com você no seu caminhar atual. Como é que é essa sua estrada? É uma estrada complicada, cheia de trânsito, tranquila? Como é que você deseja a sua vida atualmente? Tem muito a ver com o seu desejo de vida, ou tem muito a ver com a sua realidade atual? Então a estrada que você visualizou tem a ver com isso. Se a gente fosse fazer perguntas, que não vou fazer, cada um ia dizer uma estrada totalmente diferente uma da outra, podem ter certeza. O lago tem a ver com você mesmo, com a sua intimidade. Como é que você vê esse lago? A sua intimidade é uma intimidade grande, profunda, ou é um laguinho sujo? Depende de como você está se sentindo agora. Claro que essa brincadeira amanhã ou depois da manhã pode mudar as imagens. É hoje, agora, nesse momento. É como você se sente agora, nesse momento. Se você entra no lago ou não, é se você está disposto a entrar na sua intimidade ou não. A chave é a relação de você com o conhecimento. Como que é a sua relação com o conhecimento? Como é que você vê? É uma chave grande, pequena, pesada? O pote, o vaso, é a relação de você com o coração, com o sentimento. Está quebrado o vaso? Como é que é? Não sei. Cada um viu um vaso de um jeito. A cachoeira é a relação de você com o sexo. Como é que você está sentindo o sexo agora, nesse momento? Então, é como você vê uma cachoeirinha, cachoeirona, muita água, pouca água. Está fria, está quente. Enfim. A casa é a relação de você com a família, ou o que representa a família para você. Não é o que é o que representa para você. Você entra na casa ou não entra na casa? Ou seja, como é que está a sua relação atual? E o muro é a relação de você com a morte. Como é que você está vendo a morte? Ou não está vendo? Às vezes nem quer ver, né? Depende do momento de cada um. Pergunta: bateu ou não? As relações, a relação daquilo que vocês imaginaram, bateu com o que você está sentindo? Eu penso assim, no caso da chave, eu ia guardar ela para mim abrir a casa. Tem alguma coisa? Você faz a sua própria, você mesmo pode fazer a sua própria análise disso aí. Você guardar a chave para abrir a casa tem um significado de você usar a cultura, o conhecimento adquirido para talvez levar para pessoas que são consideradas a sua família, para que elas possam também absorver melhor esse conhecimento. Tem a ver? Eu não conheço nada dele, nem sei o seu nome, qual é o seu nome? Rafael. Mas estão vendo? São as imagens. Eu apenas estou provocando imagens. Agora que a gente está conversando e ele está fazendo o depoimento dele porque ele quer. Mas assim, a gente joga uma imagem, aquela imagem bate fundo nas pessoas, provoca reações profundas das pessoas. Às vezes elas não sabem por que está batendo daquele jeito, mas tem um significado muito grande. Bateu para você, é isso? Quer falar sobre isso? Importante às vezes. Não? Tudo bem. É isso. A gente não sabe, quando a gente fala das imagens, o que está batendo para as pessoas, mas elas estão vivenciando internamente isso. Como é que se chama? Michele. A Michele está vivendo alguma coisa dela interna, né? Que a gente, depois, se a gente quiser, pode dar todo o apoio dela, que é uma coisa muito boa para se fazer. Mas assim, é isso, Michele. A gente entende o que você está sentindo. Deve estar sentindo alguma coisa que bateu, alguma pessoa, alguma coisa na sua vida. Mas todos nós
sentimos esse tipo de sentimento, pode ter certeza. Não é só você, não, todos nós. E nós, quando fazemos a arte, nós estamos assim provocando esses sentimentos e essas reações. Às vezes a gente não sabe que vai fazer uma pessoa chorar. Michele, eu já chorei aqui hoje, o Luciano também. De contar aquele caso, a gente sempre se emociona. E emocionar é muito bom, não é? Quando a gente chora, a gente amolece por dentro. Um amigo meu dizia, amolece, que às vezes a gente está precisando dessa amolecida por dentro. Então chorar faz bem, gente, que é uma maravilha. Então a gente não sabe o que está provocando quando a gente faz a arte, provoca a arte, a gente não sabe o que está provocando as pessoas, mas pode ter certeza que a gente está provocando coisas boas para você e para quem está assistindo, te vendo. E foi baseado nesse princípio que a gente, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a gente fala alguns anos atrás, assim, então parece que a gente está tão velho, né? Há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu, Evaldo e a Ivana, começamos a fazer um trabalho que começou a mexer muito com as pessoas, e a gente não sabia o que estava provocando nelas. Chama-se Cartas Poéticas. A gente vai fazer um pequeno trechinho para vocês. Funciona da seguinte maneira: são cartas, aqui no caso vamos fazer só 3, porque o nosso tempo não é em cima disso. Cada carta representa uma poesia e uma música. Tem um número, uma poesia e uma música. Alguém vai levantar a mão, eu vou até na plateia, vou colocar as cartas para a pessoa escolher, pensar numa questão pessoal, ela não tem que explicar nada, não tem que fazer nenhum depoimento, a não ser que queira, não tem que fazer depoimento nenhum, mas ela pensa numa questão íntima, pessoal, tira uma carta do baralho e a resposta vai ser o que aquela carta indica, ou seja, uma poesia e uma música. No final, ela já leva a cópia da poesia e da letra da música. Então assim, a gente vai falar um pouco dessas questões através da poesia e da música, sem saber no que é que nós estamos mexendo no coração de vocês. A gente não tem muita ideia, mas a nossa função de artista, a função do artista é esse mesmo, é jogar e vamos ver o que dá. Quem quer fazer a sua consulta? Como é que você chama? Valdineia. Valdineia, pensa numa questão pessoal, apenas pensa, não precisa falar, e escolhe uma carta aqui do baralho. Desse baralho